Antes de começar a análise aqui no vídeo, eu quero soltar alguns dados para vocês, porque a maioria das pessoas não sabem. O Ibovespa, que é a Bolsa de Valores do Brasil, é a Bolsa de Valores que mais caiu no mundo em 2020. Disparado. Antes até do coronavírus, disso tudo, a Bolsa de Valores do Brasil já estava em queda. O mundo vinha em lateralização, ou seja, não subia muito e não caía muito, e no Brasil já vinha caindo. Depois do coronavírus, a queda se acentuou muito. Nos outros países do mundo, houve queda, mas no Brasil a queda foi muito maior. E quando comparada a Bolsa de Valores do Brasil, a Ibovespa, em dólares, que aí, quando você compara todas as bolsas do mundo, o valor delas em dólar, aí a do Brasil caiu mais que o dobro do segundo colocado que mais caiu. Esse é o tamanho do desastre da economia brasileira de Paulo Guedes e Bolsonaro. Não tem como culpar só o vírus. 2. O real, que é a nossa moeda, é a moeda que mais desvalorizou no mundo em 2020. Não apenas frente ao dólar. O dólar está subindo no mundo inteiro. Não, o real desvalorizou frente ao peso argentino, o peso mexicano, frente ao euro, o ien japonês, todas as outras moedas do mundo. Não teve moeda no mundo que desvalorizou mais do que o real. O governo do PT, que a mídia, que os bolsonaristas dizem que quebrou o Brasil, deixou mais de 300 bilhões de dólares de reservas cambiais para alguma emergência, para um tempo de crise. O Brasil ter 300 bilhões de dólares, R$1 trilhão, mais de R$1 trilhão em dinheiro de hoje, para poder conter alguma crise. E o que acontece? Paulo Guedes está torrando isso dia após dia, ele está torrando todo o dinheiro. Então, o governo que chamavam de ladrão, que era o do PT, deixou uma reserva de dinheiro enorme, uma poupança enorme, e o governo que se diz honesto está torrando todo esse dinheiro, enquanto diz que o dólar alto é bom. Agora, por que as bolsas do mundo inteiro estão caindo hoje? Por quê? Tudo começou com o coronavírus. Quando chegou o coronavírus e começou a se espalhar pelo mundo, as bolsas começaram a cair. Pouco a pouco começaram a cair. A do Brasil já vinha caindo. A Bolsa do Brasil cai desde o dia 2 de janeiro. A Bolsa do Brasil está caindo sistematicamente dia após dia. As outras estavam lateralizadas, ou seja, o preço sobe um pouquinho, passa. Sobe, baixa, mas não sai muito fica lateral. Não sobe nem baixa. Mas quando o coronavírus começou a se espalhar, as bolsas começaram a cair. E a do Brasil despencou. Por que caem as bolsas? Porque menos gente viaja. Vou dar um exemplo. A CVC, turismo, caiu 30%, 40% em questão de semanas. Por quê? Porque ninguém viaja. Tá todo mundo com medo de viajar e pegar o vírus. O preço do petróleo estava ameaçando cair, estava começando a cair. A Arábia Saudita e a Rússia, eles tinham um acordo para fazer o preço do petróleo baixar. O acordo deles era o seguinte: eles diminuíam a produção. Se tem menos petróleo para ser vendido, o preço aumenta. Você diminui a produção para aumentar o preço, porque aí a demanda é a mesma, só que tem menos do produto. O que acontece? O preço aumenta. No caso, a demanda por petróleo já estava menor, a Arábia Saudita e a Rússia, a Arábia Saudita falou: vamos parar de produzir tanto petróleo, vamos cortar em 4%, mais ou menos 4%, a produção mundial. E a Rússia falou: não vamos. Porque a Arábia Saudita queria manter o preço no patamar que estava. Só que a Rússia percebeu que toda vez que eles cortavam a produção, quem queria petróleo, a demanda por petróleo, ia comprar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos viraram o maior produtor do mundo. Aí a Rússia pensou: eu tô aqui deixando de produzir e deixando de ganhar dinheiro, deixando de vender, e o pessoal tá comprando nos americanos pelo mesmo preço que compraria o meu. Então, não. Quer saber? Dane-se. Quando a Rússia falou dane-se para a Arábia Saudita falou: quer saber então? Vou produzir tudo que der para produzir. E começou a produzir petróleo. É o que acontece, é uma coisa que nunca tinha acontecido dessa maneira na história. Tem uma demanda muito menor por petróleo, ou seja, tem menos gente querendo comprar petróleo e, ao mesmo tempo, a produção aumentou, e aumentou muito. Os árabes são os maiores produtores, eles têm capacidade para produzir muito, mas muito mesmo, e eles começaram a produzir muito. É o que acontece, o preço cai. O Brasil é o único país do mundo hoje em que o dólar está subindo. Não apenas subindo, está disparado. O dólar sobe quer dizer o quê? Que há investidores, estrangeiros ou não, que estão tirando dinheiro do país, desinvestindo no Brasil e colocando e levando esse dinheiro para o investidor. É o que acontece. Eles vendem reais e compram dólar. Se eles compram dólar, o dólar fica mais barato. Para comprar dólar, eles precisam tirar o dinheiro e vender os reais. Então
o dólar fica mais caro e o real fica mais barato. A economia brasileira está um desastre. A nossa única chance é se o Paulo Guedes pedir demissão e, ao que tudo indica, parece que não. Por mais que você pense, eu não estou perdendo nada com isso, quando a bolsa sobe, isso não quer dizer que vai gerar emprego, mas quando a bolsa cai, quer dizer que vai ter crise já já. Que quando os mercados começam a colapsar no mundo inteiro, em colapso total, eles vão tirar do povo. Eles vão ter que tirar esse prejuízo do povo trabalhador. Eles vão tirar da gente mais cedo ou mais tarde com novas reformas. De alguma maneira eles vão tirar da gente. Então é para se preocupar sim quando está tudo caindo. E pela primeira vez agora temos uma crise mundial com um governo ruim. Porque em 2008 tivemos uma crise e o Brasil saiu fortalecido. O Brasil chegou a ser a quinta maior economia do mundo, passou a Inglaterra, passou a Itália, passou todo mundo, passou, e o Brasil era o país do futuro depois da crise, porque na crise tem quem chora e tem quem vende lenço. Na crise de 2008, o Brasil era quem vendia os lenços, o Brasil cresceu e cresceu muito, enquanto os outros países choravam. Agora, ao que tudo indica, o Brasil não apenas vai chorar, mas o Brasil vai ser o país do mundo que mais vai chorar nessa crise, porque é a bolsa que mais está caindo, os investidores já tiraram mais dinheiro da nossa bolsa nas últimas 3 semanas do que no ano passado inteiro. E ou a gente derruba Paulo Guedes e Bolsonaro, ou o Brasil vai ter uma crise sem precedentes. As crises dos anos 90 com Fernando Henrique vão ser fichinha para a crise que vai vir no Brasil se o Paulo Guedes não sair. Tem uma coisa. Por que as bolsas do Brasil caem mais que as dos outros países do mundo? Eu dou a resposta. No último segundo do vídeo eu dou a resposta. Porque nós temos um presidente que convoca manifestações contra o Congresso e contra a Suprema Corte. E aí não tem investidor que queira ficar num país desse. Ele é a desgraça da nossa economia. Ele e Paulo Guedes. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Gente, tem gente que pede vídeo mais curto. Tem um canal chamado Thiago dos Reis. Eu também coloco vídeos que eu coloco versões menores dos vídeos, versões de 5 a 7 minutos. E no meu Twitter e no Instagram, que eu vou deixar o link nos comentários, tem versões de 2 minutos dos vídeos. Então, se você quer uma coisa bem rápida, tá lá 2 minutos no Twitter e no Instagram, aí dá para compartilhar com todo mundo. É isso, falou!